Para entendermos como a perseguição sistemática acontece na sociedade, precisamos estudar e entender como a perseguição foi utilizada no passado da história, e é utilizada até hoje. Como já tem mais de 2000 anos que nós estamos sendo perseguidos e abusados por esses malditos perseguidores que estão aqui na Terra, é claro que os métodos de perseguição e abusos também mudaram e evoluíram com o tempo. Antes, para alguém te perseguir, teria que te ver, te encontrar ou saber onde você vai estar, mas hoje eles te perseguem pela internet. E nem precisam saber onde você esteve ou vai estar, eles te perseguem e atacam pelas redes sociais. E fazem guerra da informação e guerra psicológica na internet toda. É importante você entender os métodos de perseguição tradicionais mais antigos, e também entender os novos métodos de perseguição. Por isso vou traçar uma linha do tempo histórica, com os maiores casos de perseguição da história. Então vamos lá, alguns dos casos mais conhecidos da história. Jesus Cristo. Essa história começa depois de Cristo. Quem foi Jesus Cristo? É claro que você já ouviu falar da Bíblia, né? Não existe nenhuma evidência de que Jesus Cristo existiu realmente, mas na história que é contada na Bíblia, Jesus Cristo é vítima de uma grande perseguição. Eu acredito que a história de Jesus Cristo é o maior exemplo de perseguição de todos, o mais conhecido. Não vou contar muito como foi a perseguição de Jesus Cristo porque a maioria já conhece e sabem que ele termina numa cruz. 2. Escravos e servos. Quando se fala em escravidão, muitos pensam em africanos e negros, mas a escravidão existiu durante milhares de anos entre diversos tipos de impérios, sociedades medievais e grupos sociais antigos de diferentes tipos de etnias. Os servos escravos existiram no Egito Antigo, em outros casos grupos eram considerados de castas inferiores. Povos da Índia foram escravizados, existiram também os servos medievais na Europa. Russos, tartares e persas costumavam montar inúmeras ofensivas à Finlândia com o propósito específico de capturar crianças para vendê-las no mercado como escravos. No feudalismo, no sistema de castas e na escravidão, muitos povos foram perseguidos, abusados e assassinados. Por isso a escravidão também é um dos maiores casos de perseguição da história do planeta. 3. A Inquisição e Joana d'Arc. Agora o nosso terceiro caso de perseguição mais notório do mundo. Isso aconteceu milhares de anos depois de Cristo, no século XV. Por volta dos anos de 1480, monges dominicanos escreveram um livro, que se chama Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Esse livro é considerado o livro mais violento de todos os tempos. O livro descreve um método para perseguir, torturar e assassinar mulheres, e perseguir pessoas consideradas hereges. Diante dos olhos dos cristãos, mulheres foram perseguidas e mortas, sob a acusação de que elas eram hereges, e estavam praticando heresias, sodomias, feitiçarias e bruxarias, e praticando crimes contra a fé católica. A Inquisição foi um movimento de perseguição dos que eram considerados hereges. A Inquisição iniciou na Europa no século XII ao século XVIII, na Europa e nas Américas. E durante esse período histórico de perseguição e demonização das mulheres, em 1431, Joana d'Arc foi morta em uma fogueira executada em praça pública, acusada de possessão demoníaca e bruxaria. 4. Os anarquistas. O terceiro caso famoso de perseguição seguindo uma linha do tempo histórica é a perseguição e a guerra contra os anarquistas. No século XIX até o século XX, por volta de 1860 até 1940, os anarquistas surgiram e se expandiram pela Europa, Rússia e outros países ocidentais. Os anarquistas são os libertários que querem um mundo sem hierarquias. Anarquistas defendem uma organização autônoma descentralizada, sem líderes e sem governo. O ideal anarquista libertário é realmente admirável, brilhante e genial. Um indivíduo com uma mentalidade anarquista é uma evolução de quebra de paradigmas que te prendem na sociedade. Mas as maiores organizações anarquistas do passado foram destruídas em combate de guerra. Os anarquistas foram perseguidos e atacados na Rússia, pelo temido exército dos bolcheviques. Os anarquistas foram combatidos pelo Estado, e na Europa eles foram atacados e perseguidos pelo poder bélico dos nazistas e dos fascistas. 5. Os judeus e as vítimas do nazismo e fascismo. De 1933 até 1945 os nazistas cresceram na Alemanha como um movimento predador. Na Segunda Guerra Mundial os nazistas e fascistas tomaram o poder durante anos. Os nazifascistas exterminaram milhares de judeus e oponentes políticos em ataques armados e em campos de concentração. A Segunda Guerra Mundial é um dos maiores massacres da história.
Foram tempos de muita perseguição e abusos, bombas foram usadas contra civis, e existem vários filmes bons que retratam a perseguição nazista que você pode procurar e assistir para entender os pontos de vista das vítimas da perseguição nazista e da história. 6. Martin Luther King, Malcolm X e os Panteras Negras. Em 1965, morreu assassinado Malcolm X, e em 1968 morreu também assassinado Martin Luther King. Esses dois foram alguns dos maiores militantes e ativistas pelas causas dos afrodescendentes e dos negros nos Estados Unidos. Atualmente são conhecidos mundialmente na história da luta contra o racismo e existem vários conteúdos, músicas, documentários e filmes sobre Malcolm X e Martin Luther King. Os Panteras Negras surgiram na década de 1960, eram um grupo político que nasceu na Califórnia e que defendia a emancipação e o direito da autodefesa dos negros nos Estados Unidos. Esse grupo surgiu no contexto do movimento pelos direitos civis dessa parcela da sociedade norte-americana, sendo muito perseguido pelo governo daquele país. Os Panteras Negras assumiram uma plataforma política revolucionária e defendiam a autogestão da sociedade. Criaram programas sociais para atender a população mais pobre dos Estados Unidos, sobretudo negros e latinos. A perseguição que sofreram e os desentendimentos internos entre os membros do grupo levaram os Panteras ao seu fim, na década de 1980. Os racistas promovem a perseguição e o ataque contra negros e afrodescendentes. A perseguição contra os negros é uma das maiores perseguições da história. 7. Julian Assange e Edward Snowden. Julian Assange fundou o site Wikileaks em 2006 e ganhou atenção internacional em 2010, quando o site publicou uma série de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos que haviam sido vazados. Julian Assange foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos. Ele fugiu para uma embaixada do Equador em Londres e ficou lá alguns anos por asilo político. Em 2019, o presidente do Equador removeu o direito de Julian ao asilo político, e ele foi preso pela polícia. Edward Snowden tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana, fornecendo detalhes da vigilância global de comunicações e tráfego de informações executada através de vários programas dos Estados Unidos. Em reação às revelações, o governo dos Estados Unidos acusou-o de roubo de propriedade do governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional e comunicação intencional de informações classificadas como de inteligência para pessoa não autorizada. Foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos, mas ele fugiu para a Rússia, onde conseguiu asilo político. 8. A perseguição na atualidade. Saiba se você está sendo perseguido por alguém ou um grupo. Aprenda a identificar os perseguidores. Na atualidade, as formas de perseguição mais usadas são a perseguição através do racismo, perseguição política, perseguição machista, sexista, homofóbica, perseguição contra os nordestinos, perseguição da contracultura, perseguição contra os libertários e anarquistas, perseguição contra os antifascistas, perseguição contra os gays, travestis, lésbicas, perseguição loquista, perseguição religiosa, stalking e perseguição virtual.